João capítulo 18, verso 10. Evangelho de João, capítulo 18, verso 10. Pode se encontrar ainda. Glória a Deus. Você que está acompanhando aí. Glória a Deus. Alguém pode ler, por favor, o verso 10? Alguém lê bem alto aí o verso 10. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a tua espada na bainha. Não beberei o cálice que o meu Pai me deu? Amém. Só até aí, só esses dois versículos. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que está aí no Evangelho de João. Nós lemos, fala a respeito de uma ação de Pedro, bem inusitada, né? Uma situação assim, para não dizer constrangedora, né? Para Pedro, que é o líder da igreja, e havia sido instituído líder da igreja pelo próprio Jesus. E essa agressão, né, ela é relatada também nos evangelhos de Mateus e no evangelho de Lucas. Então são os três evangelhos que mencionam a respeito desse ato de Pedro em proteger e defender Jesus no momento em que Jesus ia ser crucificado. Na verdade ele estava sendo preso, né? Já era o momento da crucificação. Então Pedro decide defender Jesus ali com um golpe de espada. E interessante que nos evangelhos de Mateus e no evangelho de Lucas, eles não trazem os nomes de quem foi o agressor e quem foi o agredido. Mateus e Lucas, eles omitem, eles dizem apenas que um dos discípulos ataca um dos soldados, ataca um dos servos dos fariseus, mas eles não relatam os nomes. E isso acontece porque esses evangelhos foram escritos no momento em que Pedro ainda era vivo. Então, havia-se ali uma necessidade de ocultar os nomes para que não houvesse depois uma retaliação do próprio Sinédrio, em ir atrás de Pedro e averiguar essa agressão. Já João, que escreve o Evangelho 70 anos depois de Cristo, ele escreve depois da morte de Pedro. Pedro havia sido martirizado no ano 67, crucificado de cabeça para baixo, e João, sabendo disso, então ele relata, já no Evangelho, os nomes, e ele relata quem foi o autor dessa agressão, né, dessa situação, no momento da crucificação de Jesus. Interessante que há uma linha teológica que diz que Pedro era zelote. E zelote era um grupo, à época, um grupo rebelde, né? Vamos dizer que seja um grupo rebelde, que não aceitava de Roma ser subjugado por Roma. Não aceitavam que Israel fosse subjugado por Roma. Então eles se reuniam em pequenos grupos, né, em alguns locais estratégicos, e atacavam a corte de Roma. Há um filme bacana, se você quer entender um pouco as ações dos zelotes, um filme que chama Ben-Hur. E eu lembro desse filme que meu pai, ele gostava muito desse filme. Eu assisti com meu pai a versão original, né, de Ben-Hur. Saiu aí depois uma nova versão, né, um remake, mas eu assisti a versão original de Ben-Hur com ele. Era um filme assim de muitas horas, 3 horas, uma coisa assim, 3, 4 horas de filme. E Ben-Hur justamente, ele mostra uma ação de um zelote. Ele faz uma agressão contra um general de Roma, eles matam um general de Roma, um general condecorado, e ele se esconde na casa de um príncipe judeu, né? E esse príncipe judeu acaba acobertando ele. E ele acoberta esse príncipe, esse zelote, e a corte de Roma descobre que ele foi escondido naquela casa. Então eles entendem que ali há uma ação rebelde e acabam com a vida daquele príncipe, né? Eles matam toda a sua família e condenam aquele príncipe
a uma vida de trabalhos escravos, e aí parte o filme, e aí depois, se você tiver interesse, eu prefiro que você leia a palavra, mas se você tiver interesse aí, às vezes, de ler, de assistir, é um filme bacana nesse sentido. Mas mostra justamente que esse grupo rebelde, ele era um grupo armado, e um grupo que atacava os soldados e atacava os generais de Roma. E há uma linha teológica que diz que Pedro, pelo fato de estar portando uma espada, Pedro era um zelote. Ele tinha preparação, ele tinha a sua ação como zelote, ou seja, ele era um dos guerreiros que atacavam Roma. Então, naquele momento que Jesus é abordado, ele saca a sua espada e fere o soldado. Eu prefiro não pensar que Pedro era um zelote, pelo fato desse assunto, desse tema ser bem discutido, pela pontaria de Pedro, né? O tamanho do pescoço do servo do sumo sacerdote, o tamanho do tórax, o tamanho do braço, mas ele acerta a orelha dali, né? Ou ele tinha uma habilidade muito, mas extremamente afiada, né, para poder acertar justamente aquele ponto, ou realmente ele era muito ruim naquilo que ele estava fazendo, e ele vai e acerta um lugar inusitado. Eu prefiro ficar com essa versão, porque Pedro estava ali com uma espada, já que eles estavam no Getsêmani, né, um lugar escuro, ele poderia estar ali em proteção, né, andava com aquela espada em proteção a eles viajavam muito, e pode ser que ele estava ali com aquela espada de proteção e decidiu usá-la naquele momento, tendo em vista que acertar uma orelha não deve ser fácil, irmãos, até porque aquilo fica muito próximo aqui, né, deve ser bem difícil, mas ele ataca a Malco e fere a orelha de Malco. Mas o que motiva Pedro a isso? E aí eu entendo que a motivação de Pedro, irmãos, ela excede um pouco a necessidade de proteger Jesus, de se mostrar ali um servo obediente, fiel, a ponto de querer proteger Jesus de qualquer mal que viesse sobre ele. E é nisso que eu queria comentar com os irmãos, espero ser muito breve, vou ser breve, em nome de Jesus, mas o que faz Pedro motivar a tirar uma espada e sacar e atacar aquele servo do sumo sacerdote é exclusivamente a sua frustração. A frustração de um projeto que ele construiu e que estava acabando. E ele precisava, a qualquer custo, manter aquele projeto, aquele plano que ele havia pensado. E eu quero acompanhar isso com você, e eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus 26, 69, Evangelho de Mateus, no capítulo 26, verso 69, e eu vou ler até o verso 75. Quem puder ler, Mateus 26, 69, até o verso 75. Quem pode ler, por favor, bem alto? Ele passaram fora do mar, e aproximando-se uma criada, ele disse: alguém que estava sobre Jesus de Galileu? Verso 70. Ele, porém, negou diante de todos, dizendo: não sei o que diz. Saiu para fora da frente, foi ele que me tornou criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus no Nazareno. Ele negou outra vez, conjuntamente, não olhei para o homem. E logo depois, aproximando-se dos que ali estavam, disseram: verdadeiramente, és também um deles, porque o teu modo de falar denuncio. Então começou ele a praticar, a julgar, não conheço esse homem, e imediatamente verso 75. E não Pedro se lembrou da palavra que Jesus dissera: antes que eu vá adiante, tu me negarás 3 vezes. E saiu dali por uma mão. Irmãos, a descrição de Mateus a respeito da negação de Jesus, ela é de todos os evangelhos, ela é a que mais descreve de forma detalhada as ações de Pedro. E num primeiro momento ele nega Jesus. Num segundo momento ele não só nega, como ele em juramento
ele diz que não conhece tal homem. Ou seja, ele poderia pelo menos dizer, olha, eu conheço aí da multidão, mas eu não amo com ele. Não, ele nega a ponto de dizer que não conhece ele de forma alguma. E da terceira vez em que ele é abordado, aí a palavra fala que ele de maneira muito, já bem nervoso, já áspero, né, de forma amarga, ele responde de maneira muito forte, também com juramentos, dizendo que não conhece Jesus. E aí a palavra diz que o galo canta 3 vezes, e então Pedro entende aquilo que Jesus havia lhe falado, que ele negaria Jesus 3 vezes, e ele chora amargamente. Irmãos, a ponto de um homem que havia acabado de defender Jesus, havia no coração dele uma frustração tão grande, tão forte, a ponto dele abandonar aquele que ele acabava de defender. Porque a sua expectativa havia sido frustrada. Havia uma expectativa muito grande no coração de Pedro, e que aquela situação toda, aquela prisão, frustra o coração dele. E sabe o que é expectativa, irmãos? Expectativa é algo que a gente espera que alguém faça por nós, e ela não faz. Então aí a gente se frustra. Algum tempo atrás, no meu aniversário, eu lembro que eu criei uma expectativa de que eu receberia mensagem de WhatsApp, né, falando a respeito dos meus anos de vida, né, que as pessoas se lembrariam. E eu fiz uma experiência, né, falei assim, para ela, não posta nada no Facebook, Instagram, porque existe agora uma possibilidade de você lembrar dos aniversários, que é o Instagram e o Facebook e outras redes sociais aí qualquer. E ela não postou nada, né, falando a respeito do meu aniversário. E eu posso afirmar para os irmãos, os poucos aniversários que eu recebi, os parabéns que eu recebi, foram de pessoas muito próximas, que sabiam que realmente meu aniversário estava ali. Aí sabe o que aconteceu no fim do dia? Eu estava frustrado. Aí eu estava frustrado e de repente eu parei e pensei e falei o seguinte, ninguém é obrigado a saber que eu nasci no dia 26 de maio. Agora vocês sabem, ainda agora no ano que vem, eu espero que o meu WhatsApp bombe de mensagens de todos vocês. Mas eu pensei e falei, poxa, ninguém deve saber, ninguém é obrigado a saber disso. Que no dia 26 de maio, então eu transferi para as pessoas, olha só, eu transfiro para as pessoas uma expectativa que eu gerei e cobro delas, que elas não me deixem frustrado. Assim acontece às vezes quando nós temos a oportunidade de recebermos um reconhecimento por aquilo que nós fazemos. Às vezes no trabalho nós ficamos ali anos numa função, numa expectativa, e criamos essa expectativa de que nós vamos ser promovidos, e esperamos a promoção, e depositamos em nós mesmos uma confiança seguinte, o dia que surgir a vaga, o dia que surgir a oportunidade, vão me indicar. E de repente isso não acontece. Aí o novato que acabou de chegar, tem 2 dias que está lá, não mostrou serviço, ele é promovido para o lugar. E aí nós geramos uma frustração. Porque nós depositamos na nossa mente, nas nossas forças, que nós deveríamos estar ali e cobramos das pessoas que elas nos reconheçam, sem elas nem saber que nós existimos. Pedro tem no coração dele uma frustração muito grande nesse ato da prisão de Jesus. Sabe, no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, no verso 21, mostra essa frustração. Pode abrir para mim, por favor, Rauena, no capítulo 16 de Mateus, no verso 21 e o verso 22. Olha só o que diz. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos, Jesus está mostrando para eles, está conversando com os discípulos. Pedro estava lá, e eu vou mostrar que estava lá, que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos, e dos principais sacerdotes, e dos escribas, e ser o que, irmãos? Morto. E ressuscitar ao 3º dia. Jesus já tinha falado qual era o plano, qual era o projeto, o que ia acontecer. Verso 22. E Pedro, tomando da parte, começou a repreendê-lo. Pedro chama Jesus à parte, fala, Jesus, você não pode falar essas coisas. Dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. A expectativa no coração de Pedro, a expectativa que ele tinha é de que nenhuma dessas coisas acontecesse. Mesmo Jesus dizendo para ele que iria acontecer.
ele se cobra, dizendo que isso não deveria acontecer. Sabe, Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 7, Jesus, num determinado momento na Galileia, fazendo milagres, fazendo sinais, curando pessoas, a palavra de Deus fala quando seus irmãos chegam e falam assim para Jesus: olha, você não pode ficar só aqui nessa região, nessa redondeza, você tem que ir para outros lugares, as pessoas precisam ver o que você está fazendo. Não é ficar aqui, fazendo aqui, nos bairros escondidos, mas quem faz alguma coisa, faz para que os outros possam ver. E essa era uma grande expectativa que havia no coração dos discípulos. Que Jesus descesse a Jerusalém, que Jesus mostrasse o tamanho do seu poder, se mostrasse que ele era filho de Deus, e que as coisas começassem a dar certo para o povo de Israel, dentro do projeto e do plano que eles construíram. Mas Jesus no verso 21 fala: convém que eu vá, que eu padeça, morra, e ao terceiro dia eu ressuscite. Esse era o plano e esse era o projeto. Então nós vimos que o projeto e o plano que Pedro havia desenhado, ele fracassa. E aí o que acontece? A expectativa no coração dele cai, a fé, a esperança vai embora. E sabe, irmãos, eu gosto muito de avaliar a vida do profeta Elias, quando o aspecto é frustração, quando o aspecto é depressão, por conta de algo, ou de uma situação, por conta de tristeza, né, de algo que não aconteceu conforme a gente esperava. Sabe, no segundo livro de Reis, no capítulo 17, Elias, que era o profeta de Israel, ele diz ao rei Acabe, um rei mau, um rei que, junto com Jezabel, conduzia o povo de Israel à idolatria. O rei Acabe diz assim: olha, Elias diz ao rei Acabe: olha, não vai chover na terra, a chuva não vai vir sobre a terra de Israel. E ele fala isso e foge. E a palavra diz que por 3 anos não chove em Israel. E depois dessa palavra que ele lança, Jezabel manda matar todos os profetas de Israel. A expectativa no coração dela é que ela precisava matar todos os profetas para que esse tipo de profecia não acontecesse mais, ou para simplesmente acabar com essa maldição que havia sido lançada sobre Israel. E por 3 anos ela mata todos os profetas. E sabe, no capítulo 18, Elias sai do seu esconderijo, que ele já havia se escondendo com medo de Jezabel, sai do seu esconderijo, pede para que um servo dele marque um encontro com o rei Acabe. E aí o servo dele diz para ele: ô Elias, você não está entendendo, o Acabe quer te matar. Está tendo aí uma nota aí para que todos possam perseguir, né, os profetas. E se Acabe te encontrar, não vai dar certo. E ele fala: não, eu quero falar com Acabe. E ele reúne com o rei Acabe e fala: rei Acabe, olha o seguinte, os 450 profetas de Baal, mais os 400 profetas de Azerá, que se assentam na sua mesa, que estão lá dentro do reino, que estão levando ao povo de Israel a idolatria. Eu vou lançar um desafio contra eles. E o desafio é: quem invocar ao Deus do céu, fogo vir e consumir o sacrifício, então esse será o Deus de Israel. Então chama lá os profetas, reúne eles, e esse desafio está lançado. E Acabe faz aquilo que Elias havia planejado. E sabe, irmãos, dá tudo certo. Nós conhecemos a história, e de repente eles reúnem com os profetas, o fogo vem do céu, porque Elias convoca o fogo, vem, ele queima o sacrifício, os profetas de Baal e de Azerá são mortos, e acabando tudo aquilo ali, ele vai de encontro a Acabe, e recebe um recado de Jezabel. Jezabel fala: Elias, não importa o que aconteça, não importa onde você esteja, você vai morrer. Eu vou atrás de você. E a palavra de Deus fala que Elias caminha um dia no deserto e senta-se embaixo de um pé de zimbro. Olha só, 1 Reis, no capítulo 19, verso 4. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, foi sentar-se debaixo de um zimbro, pediu para si a morte e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Irmãos, Elias estava frustrado.
porque ele acabou com a idolatria de Israel. Logo depois que ele acaba com a idolatria de Israel, sabe o que ele fala para o rei Acabe? Rei Acabe, vai chover. Sobe no monte, ora, e a palavra de Deus fala que o servo dele por 7 vezes vai até o monte e fala assim para o profeta: eis que vejo uma nuvem no tamanho da mão de um homem. E ele fala: avisa o rei que vem abundante chuva. Irmãos, a expectativa no coração daquele homem não era de ouvir uma sentença de morte. Após ele fazer tudo aquilo com Israel, haver uma grande mudança na condição da idolatria daquele povo, a ponto dele mostrar e provar o Deus de Israel pelo qual ele servia, em que uma palavra invocada vem fogo do céu, consome o sacrifício, o povo se exalta. Ele falou: acabou, agora o rei entende quem é que manda em Israel, é o Deus de Israel. Então, quando Jezabel o ameaça, irmãos, a palavra de Deus fala que ele foge, fica com medo. Agora pensa comigo, como que um profeta desse fica com medo de Jezabel, sendo que por muitos anos ele já estava escondido com medo dela, com medo de ser morto, e ele já se escondia por conta disso. Mas de repente, por conta de uma nova ameaça, ele volta a ficar com medo, e ele fala: Deus, eu não aguento mais, não dá, eu quero morrer. E a palavra de Deus fala que ele, debaixo desse pé de zimbro, descansando, ele pede a morte. E sabe, irmãos, depois dessa frustração toda, o Senhor, a palavra fala que um anjo vem, acorda ele, fala: se alimente. E ele se alimenta e caminha por mais 40 dias. Depois dessa caminhada de 40 dias no deserto, ele volta para dentro de uma caverna e fica lá dentro. Irmãos, a frustração, a expectativa não atendida, ela traz uma fraqueza, tanto na mente quanto no corpo. E sabe, Deus revela para Elias dentro da caverna: fala, Elias, essa sua frustração, esse seu medo, essa expectativa que você está gerando aí, você precisa continuar. Eu tenho um projeto. E sabe qual que é o projeto que Deus revela para Elias? Diz: Elias, 7.000 homens, 7.000 profetas não se curvaram diante de Jezabel. Ainda existem homens de Deus em Israel. Não é porque o seu projeto, Elias, não deu certo, que o meu se frustrou. Elias, está tudo dando certo. Elias, está tudo caminhando conforme eu planejei. Agora, sabe qual que é o seu papel agora, Elias? Levanta da caverna, vai ungir o rei da Síria, vai ungir o próximo rei de Israel e vai chamar Eliseu, para que você passe a ele o sacerdócio. Essa é a sua função, Elias. Sabe o que Elias faz? Elias se levanta, caminha, porque ele sabia que o projeto que havia de se concretizar não era o dele, mas era o projeto de Deus. Então ele se revigora, irmãos. Vai chamar Eliseu, porque Deus mostrou para ele que tinha um plano, Deus mostrou para ele que tinha um projeto. Sabe, voltando para Pedro, aqui, isso aqui foi um parêntese assim, eu espero que eu conseguia ter fechado esse parêntese, mas voltando a Pedro e aos discípulos, o Evangelho de Lucas, no capítulo 24, fala a respeito de 2 discípulos que Jesus, depois de morto, ressuscitado então, Jesus encontra com 2 discípulos no caminho de Emaús. Um desses discípulos, o Evangelho de Lucas relata que é Cleopas. E o outro discípulo, ele não fala o nome, mas ele diz que é Cleopas e esse outro discípulo. E todos conhecem também, durante esse caminho de Emaús, Jesus está com eles, ouvindo as histórias do que estava acontecendo em Israel, sobre a morte, sobre a crucificação de Jesus. E a palavra fala que quando Jesus se apresenta a eles, quando eles reconhecem, os seus olhos se abrem, eles veem que é Jesus, Jesus some, né? Desaparece das suas vistas. Então eles falam: olha, ele falava e o nosso coração ardia. Então era Jesus. E a palavra fala que eles vão até os discípulos. E assim a palavra diz, no verso 16 de Lucas, do capítulo 24 de Lucas, diz que eles encontram os apóstolos. E eles frisam: e Pedro estava lá. No capítulo 24, no verso 34, sabe qual que é a fala que eles falam? Eles falam o seguinte: nós vimos Jesus. E, inclusive, Pedro já viu ele. Pedro já encontrou com ele.
Pedro já havia encontrado com Jesus ressuscitado. E sabe, irmãos, Jesus mesmo se encontrando com seus discípulos, assim fala no Evangelho de João, no capítulo 21, diz que Jesus se encontrou com seus discípulos por 3 vezes. Em 3 oportunidades eles se encontraram. E essa última oportunidade é uma oportunidade que eles estão pescando. E acontece uma pesca, eles vão pescar, tem lá a rede, não se rompe, eles trazem peixe, e eles jantam junto com Jesus, eles comem com ele. E nesse momento, nessa oportunidade, na 3ª vez que ele se encontra com seus discípulos, Jesus chama Pedro e fala para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro fala: sei, Senhor, eu te amo. Na 2ª vez: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. E na 3ª vez: Pedro, tu me amas? E aí a palavra já traz um outro semblante, um outro sentimento para Pedro. E Pedro revela o coração dele para Jesus e fala: tu sabes que eu te amo. E Jesus diz para ele: Pedro, apacenta minhas ovelhas. Jesus revelava para Pedro ali, irmãos, aquilo que ele já tinha dito lá atrás, mas naquele momento de frustração, de expectativa baixa, de esperança que havia se acabado, Jesus tenta resgatar no coração de Pedro o seu plano e o seu projeto. Pedro, está tudo dentro daquilo que eu planejei, Pedro. Está tudo dentro do projeto. Sabe aquelas 3 vezes que você me negou? Está aqui, você está falando por 3 vezes que você me ama. Pedro, o projeto ainda existe. Não é porque foi da maneira que você queria que fosse, não é da proporção que você imaginava, não é como você desenhou as coisas, não é como você imaginou que seria, que está acabado. Não está acabado, Pedro. Vai acontecer. Sabe, Pedro era um homem tão impulsivo nesse aspecto, que ele tendo essa conversa com Jesus, imagina, olha essa conversa com Jesus ressuscitado, Jesus já em glória, ele tendo essa conversa, qual que é a preocupação do coração dele? Jesus, o que vai acontecer com João? Ele vai morrer? E João, o que vai acontecer com ele? Eu acho que Jesus, assim, o relato que está no Evangelho, João relata isso, o próprio João relata isso, que eu acho que João pensou assim, é muito desaforo desse homem, e ele relata isso no Evangelho, e ele fala que Jesus diz assim para ele: o que te importa se ele não vier a morrer? O que te importa, Pedro? Esquece João, Pedro, preocupa com aquilo que eu estou te delegando, esquece a vida dos outros, para de preocupar com aquilo que está acontecendo ao seu redor, para de criar expectativa naquilo que os outros estão construindo, para de criar expectativa, João, se a grama do outro está mais verde, se João vai morrer ou não vai, isso é um problema meu, Pedro, preocupa com a sua vida. E ele traz esse relato para Pedro, justamente para que o coração dele se brinde de toda e qualquer frustração. Sabe, o Instagram hoje, ele é a rede social, isso é comprovado cientificamente, com vários artigos científicos. Psicólogos têm trabalhado isso como ferramenta, como uma máquina de frustração. Nunca houve tanta depressão e ansiedade nas pessoas por conta do uso de redes sociais. E o Instagram é uma delas. Sabe por quê? Porque todo mundo aparece feliz no Instagram. É verdade ou não é? Todo mundo está feliz, todo mundo está viajando, todo mundo está comprando as coisas, todo mundo está postando, todo mundo está mostrando, está todo mundo rindo, está todo mundo alegre. E você fala assim: poxa, mas eu não estou nessa condição. Por que esse aqui vive desse jeito e eu não sou assim? Justamente por conta da necessidade de criarmos comparações do projeto de vida que eu vivo com o projeto de vida que o outro vive. E sabe, é necessário que nós entendamos que a nossa expectativa e as nossas frustrações e expectativas não atendidas não podem se competir àquilo que está acontecendo na vida do outro. Quem entendeu, dá glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Vocês estão comigo ainda, irmãos. E sabe, Jesus no caminho de Emaús, irmãos, ele não só revela aqueles discípulos, mas traz a Pedro de volta ao projeto. Porque a frustração, irmãos, é algo que desmonta a nossa fé. A fé, ela é esperança. Amém? Amém. A fé é esperança. É esperança das coisas que não se veem. Então, já trago a realidade.
E esperança, ela é expectativa. Eu estou esperando. Esperança, eu estou esperando. Eu tenho uma expectativa. E a frustração é quando essa expectativa não é atendida. E quando nós estamos frustrados, nós estamos mal. Muito mal. Quando nós estamos frustrados, nada nos traz alegria. Porque aquilo que nós perdemos, a nossa expectativa não foi atendida. E, portanto, nós estamos mal. Nada nos alegra, nada substitui aquilo que nós havíamos pensado na nossa mente, na nossa cabeça que aconteceria. Não, isso não ia acontecer desse jeito. Na minha cabeça isso ia acontecer de outra forma. E sabe o que eu percebo na vida de Pedro, percebo na vida do profeta Elias? É que a frustração, ela nos tira algumas alternativas que nós temos de nos aproximarmos de Deus. Falta vontade de orar, falta vontade de estar na igreja, falta vontade de lermos a palavra, porque nós nos sentimos, naquele momento, um mau crente. Nós pensamos assim, nós somos tão ruins como crente, eu sou tão mal como crente. Olha só, eu não estou orando, eu não estou lendo a palavra, eu não estou indo na igreja, não tenho vontade na igreja, não tenho vontade de ler a palavra, não tenho vontade de orar. Quer saber, eu estou achando que eu estou desviado. Mas tudo isso, irmãos, porque a frustração abalou a sua fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando a frustração vem, ela abala única e exclusivamente a minha e a sua fé. Sabe, eu gosto de ver a vida de José em dois aspectos. Todos aqui conhecem a vida de José, a história de José, sim ou não? Sim. Olha só, José é uma história bacana, a respeito de um jovem que todo mundo acha assim a maravilha, virou governador, era escravo, virou governador, glória a Deus. Mas eu gosto de olhar a vida de José em um outro panorama, em um outro aspecto. Principalmente no aspecto quando José reencontra a sua família. E assim no livro de Gênesis, no capítulo 41, José reencontra os seus irmãos indo lá pedir comida. Ele reencontra toda a sua família, todos os seus irmãos, com exceção do mais novo, que era o seu irmão de sangue, com exceção do seu pai. E no coração dele, arde não o desejo de ir lá abraçar a sua família, mas arde no coração dele um desejo de se vingar. José, quando ele recebe os seus irmãos, ele faz várias pegadinhas com os seus irmãos. E considerando aquela época em que ele vivia, irmãos, isso não teria nenhum fundamento acontecer isso. Quando ele fala para os seus irmãos, olha, vão lá buscar o mais novo, porque eu acho que vocês estão mentindo, e eles trazem Benjamim, e eles relatam para o pai dele, falam assim para o pai dele, olha, o rapaz perguntou tudo da nossa vida, nos questionou a respeito de tudo, e pediu que nós tenhamos que levar Benjamim. E Jacó falou, olha, Jacó, agora Israel, falou, olha, eu não consigo perder outro filho, eu já perdi um, eu não consigo perder outro. Eles falam, não, vai dar tudo certo, nós vamos levar Benjamim. E quando eles chegam e levam Benjamim, ele vê Benjamim, o seu coração se alegra muito, porque ele vê o seu irmão, e a palavra diz que ele sai, chora, e ele fala, revi meu irmão de sangue, sabendo que o pai dele estava vivo, e aí ele arma uma cilada, ele dispensa eles com alguns objetos do governo, alguns objetos egípcios dentro das bagagens deles, e eles vão embora, e de repente eles são abordados por soldados, e aí os soldados vêm, trazem e falam, vocês estão me roubando? Vocês vieram me roubar? Aí você pensa, isso era uma brincadeira dele. Irmãos, ele não queria brincar, ele queria que todos fossem executados, pela condição deles de negligenciar e de terem roubado as posses do governo. Tanto é que ele manda que eles vão sozinhos e fala, Benjamim fica comigo, vão lá atrás seu pai e Benjamim fica comigo. Meu irmão vai ficar. Quando meu pai vir, eu mato todo mundo. Sabe por quê? Porque no coração dele estava ainda a frustração de ter sido vendido como escravo. Os projetos dele, irmãos,
foram todos por água abaixo. Porque você acha que o fato dele ser governador do Egito, ele estava feliz? Olha o que a palavra de Deus fala no verso 51, do capítulo 41. E chamou José ao primogênito, seu primeiro filho, Manassés, porque diz: Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento e de toda a casa de meu pai. Irmãos, ele deposita no seu filho um nome de esquecimento, um nome de frustração. Ele falou: eu preciso, toda vez que eu chamar esse menino, lembrar que eu sou um cara frustrado, tive que esquecer toda a minha casa, esquecer toda a minha família, eu não tenho irmãos. Então eu vou colocar nesse menino esse nome. Aí você fala: mas ele estava feliz no Egito. Olha o nome do segundo filho. Verso 52. E ao segundo filho chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. A terra era boa? Terra de aflição, irmão. Eu cresci numa terra de aflição. Sabe o que José faz quando antes dele morrer? Ele fala assim para os seus filhos: me prometam que os meus ossos vão sair daqui e vão ser enterrados em Canaã, na terra que mana leite e mel, na terra do Senhor. Ele não aceitava morrer naquele lugar. Irmãos, ele era governador, mas ele era escravo. Ele estava ali numa condição de escravo. E sabe, a frustração dele só acaba, irmãos, quando Deus mostra o projeto. Antes dele reunir os seus irmãos, depois de toda essa presepada, depois de toda essa expectativa que ele tinha, de toda essa armação que ele fez, a palavra diz que ele chora. E ele reencontra os seus irmãos chorando e fala: Deus me mostrou porque que tudo isso aconteceu. É para que perpetuasse a geração de meu pai nessa terra. Sabe o que Deus revela para ele? José, eu sei que a frustração é muito grande, mas está no meu controle. É um plano meu, é um projeto meu. E por mais que você esteja frustrado, porque não aconteceu conforme você havia sonhado, José, tem um projeto aí por trás. Eu estou desenhando a coisa dentro do projeto que eu fiz, José. E sabe, irmãos, a conclusão que eu chego avaliando todos esses cenários, eu espero que eu tenha sido bastante tentado, você tem tentado encaixar essas coisas, eu ainda tenho essa dificuldade ainda para poder elaborar um sermão nesse aspecto. Eu vou nos pontos assim, mas Deus está trabalhando. Irmãos, como é que está as expectativas? Como é que está a esperança no seu coração? Como é que estão os assuntos frustrados? Está conversando com Deus? Está explicando para Deus como é que estão as coisas? Parece que não saiu do jeito que a gente esperava. Parece que alguns pontos que a gente precisava que tivesse acontecido não aconteceu. O tempo está passando e parece que as coisas não se encaixaram. E aí a nossa fé vai abaixando. E o pior disso, aí nós começamos a pensar que nós somos mal crentes, nós pensamos que nós não estamos fazendo nosso papel como crente. E aí nós fazemos igual Pedro, né? A gente abandona, esquece, fala: não, tem que saber do negócio. Ou às vezes fazemos como Elias, né? Senhor, melhor que eu morra. Se eu morrer embora, vai ser muito melhor, porque eu já estou tão frustrado com tudo que está acontecendo, então eu prefiro ir. E sabe, esse sentimento, irmãos, que a frustração traz, e esse julgamento que ele traz junto, que ela traz junto, que a frustração traz junto, é um cenário que nós não podemos ter, e eu quero que você preste bem atenção nisso. Até mesmo por aquilo que Jesus fez com Pedro. Sabe, irmãos, Jesus não julgou Pedro pelo momento e a situação que ele estava vivendo ali. Às vezes nós somos muito bons em julgar as pessoas pelo momento ruim que elas estão vivendo, ou às vezes nós nos julgamos pelo momento difícil e ruim que nós estamos vivendo. É verdade ou não é? Nós somos muito habilidosos em fazer um pré-julgamento, em julgarmos por um cenário só por aquele frame, né? Nós olhamos ali e ali a gente já faz uma leitura completa. Por exemplo, Pedro hoje, se Pedro chegasse, nós só tivéssemos conhecimento de Pedro, nesse cenário, negando Jesus a 3 vezes, de repente nós falamos: Pedro é o líder da igreja. Você olhava e falava assim: o que? Esse aí? Não dá não, ué. Esse aqui não tem condição nenhuma de ser líder de igreja. Como é que esse camarada vai liderar uma igreja? Olha o perfil dele. Primeiro ele deu uma espadada na orelha do outro, agora ele está aqui falando que não conhece Jesus e vai
estabelecer uma igreja em nome de Jesus? Não dá. Então, congelando esse cenário de Pedro, mas Jesus conhecendo todo o histórico da vida de Pedro, Jesus pega essa parte, trata ela e fala: Pedro, continua, Pedro. Essa parte aqui é um momento seu, da sua frustração, é um momento cuja sua expectativa não foi atendida, é um momento em que você teve aí o seu problema, o seu cansaço, a sua dificuldade, mas Pedro, dá um passo à frente, vamos continuar. E sabe, irmãos, considerando isso tudo que Jesus fala, a primeira pregação de Pedro, depois dessa conversa com Jesus, depois de negar Jesus 3 vezes, a primeira pregação que ele faz, ele fala de Jesus. 3.000 almas se convertem, numa única pregação. Numa única pregação, 3.000 almas se convertem. Olha o potencial, irmãos. Mas peraí, ele não estava frustrado há poucos dias atrás? Há poucos dias atrás ele não estava negando, ele não tinha abandonado tudo. Mas sabe, irmãos, quando nós entendemos e nós conhecemos que há um plano, há um projeto desenhado por Senhor, e que Ele está operando e Ele está calculando tudo, conforme Ele calcula todas as coisas dessa terra. Então Jesus fala para Pedro: Pedro, está tudo feito, o plano é esse. Pedro, dá um passo à frente, continua. E a primeira pregação daquele homem que negou Jesus é falar de Jesus e ganhar 3.000 almas. 3.000 pessoas entendem que Jesus é o seu único e suficiente Salvador, Filho de Deus, e que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Tem glória a Deus aí? Sabe, quando Elias, pela sua frustração, pede a morte, irmãos, quando Deus revela o propósito para Elias e fala a Elias na caverna: Elias, vamos embora, segue em frente, Elias. A palavra de Deus fala que Elias não só unge aqueles homens reis, ele continua o seu ministério, levanta um discípulo que é Eliseu, e o seu discípulo Eliseu, eu posso estar errando aqui novamente a falar, então talvez essa seja a minha segunda heresia aqui nessa, mas é o profeta que mais faz sinais extraordinários. Como Eliseu faz sinais extraordinários enquanto ele está aqui na terra? Como a palavra de Deus descreve sinais impressionantes a partir da unção que Elias transfere a Eliseu. E sabe o que acontece com a maior vontade de Elias? A vontade que Elias havia pedido para Deus é que eu venha morrer. Eu quero morrer. Nem isso Deus permite. Deus fala: não, Elias, não é meu plano que você morra. Vamos fazer o seguinte, vou pagar um redemoinho aqui que te carrega para o céu, você vai morar comigo. Tem glória a Deus aí? Glória a Deus. Os planos de Deus são maiores do que os nossos. Amém. A nossa frustração e a nossa expectativa, ela está baseada exclusivamente numa vontade que nós depositamos e que nós esperamos que aconteça. E sabe, Deus quer revelar. Deus está nos revelando. E Ele está te revelando ainda. Eu não sei qual que é a sua fraqueza, a sua dificuldade, mas a todos nós é oportunizado termos o nosso momento de frustração. A todos nós é. Sabe, Jesus, quando Ele está na cruz, sendo crucificado, Ele diz assim: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? Depois Ele faz uma oração dizendo assim: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas aí depois Ele lembra que tem um projeto. E Ele fala: contudo, que eu cumpra a sua vontade. Seja feita a tua vontade. Irmãos, são 2 momentos de cansaço de Jesus. E nós podemos observar e ver isso. Como o homem, na sua dificuldade, naquele momento difícil ali, mas ele fala: existe um projeto, Deus. A minha vontade não pode prevalecer, tem que prevalecer a vontade do Senhor. E ela precisa ser cumprida. Sabe, irmão, é importante que você entenda que talvez você esteja cansado. Talvez você cansou, frustrou demais, muita expectativa lançada. Aí amanhã, é depois, a semana que vem. E a sua fé abalou. A sua fé deu uma abalada. Mas sabe o que enche o coração de Deus?
é saber que mesmo depois de tanta dificuldade, depois de tudo isso, você veio no domingo à noite, na casa de Deus. A fé está abalada, as dificuldades não foram embora, mas você veio na casa de Deus. Porque a igreja, eu já fiz essa reflexão e eu entendo que a igreja é esse lugar. E eu faço uma analogia à caminhada do profeta Elias. A Bíblia fala que por um dia ele caminha no deserto e ele descansa embaixo de um pé de zimbro. E o pé de zimbro é uma árvore muito grande, com muitas folhas, e ela faz uma sombra muito, assim, traz um frescor no deserto. E ele deita e dorme debaixo do zimbro. E a palavra de Deus diz que o anjo vem, cutuca o pé dele e fala, levanta e come. E ele levanta e tem pão quente. Está lá sendo feito o pão no forninho. Eu não sei se tinha café lá, naquela região lá, mas com certeza ele bebeu alguma coisa. Não foi comer um pão seco no deserto, não foi. Né? Pelo menos uma água gelada devia ter lá, numa cumbuca, alguma coisa. E a palavra de Deus fala que ele come, ele alimenta. E sabe o que ele faz depois disso? Ele dorme de novo. Domingo após domingo, às vezes a gente vem, irmãos, cansado, frustrado, fé abalada, semana inteira sem orar, semana inteira sem pegar na Bíblia para ler um versículo. E aí você vem para debaixo do pé de zimbro. Aí você chega aqui, aí um anjo do Senhor fala assim, toca no ombro da pessoa que está do seu lado, você dá uma olhada assim, tocar no ombro da pessoa que está do seu lado, profetiza sobre a vida dela, né? Aí o Cleber levanta aqui e fala assim, levante as suas mãos e receba. Aí você fala, vou levantar a mão nada, estou cansado, eu quero dormir. Esse cara está querendo que eu coma, não é pão, não, eu quero dormir, eu estou cansado, não é? Eu estou com sono, caminhei. Não faz isso. Mas sabe, de alguma forma você recebe, você é alimentado. Quando você está debaixo do pé de zimbro, você se alimenta. E o anjo acorda ele novamente. E quando o anjo acorda ele novamente, fala assim, Elias, você pode caminhar. E quando ele caminha por mais 40 dias. Eu espero em nome de Jesus que você se levante nessa noite e amanhã você possa caminhar pelo menos mais 40 dias em fé. Caminhar 40 dias alimentado. Eu espero em nome de Jesus que tudo que aconteceu aqui nesse lugar, sabe por quê? Porque o que pode acontecer dentro desses 40 dias, meu irmão, é o Senhor revelar a você o plano que Ele tem. E que essa frustração não é uma frustração dos planos de Deus, mas é uma frustração de expectativas que você criou. Mas o plano dele não muda. Amém.